tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a construção pesada. Obras focadas em pontes, estradas, aeroportos, obras geralmente contratadas por órgãos públicos, com características de muita substância, intensidade de capital e tecnologia. E pela necessidade de se operar em grande escala, com aplicação maciça de insumos, máquinas e equipamentos, predominantemente obras de infraestrutura, ocupando um espaço significativo na geração de emprego e renda no país. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é graduado em Engenharia Civil, empresário, fundador da SBS Engenharia Construções Limitadas, com mais de 40 anos na área rodoviária em todo o Brasil. Ex-sócio da Concepa concessionária da nossa Freeway, BR-390, e do Polo de Pelotas através da concessionária de rodovias do Sul, a Ecosul. Ex-presidente por 2 vezes do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentações e Obras de Terraplanagem em geral do Rio Grande do Sul. Conselheiro da Associação Rio Grandense de Empreiteiros de Obras Públicas. Bem-vindo ao programa, engenheiro Nelson Sperbi Neto. Muito obrigado, gostei muito da ideia que vocês tiveram. Já elogiei muito o Sérgio, que com essa idade provecta começa a mexer com computação. Parabéns, vamos lá. Muito bem. Bem, como dia é de praxe no programa, eu vou começar perguntando ao cidadão Nelson Sperbi Neto quem é, quais suas origens, até conquistar o diploma universitário. Bom, eu nasci em Curitiba, no Paraná. O ano eu vou me furtar de dizer. Filho de Paulo Sperbi e Ilna Silva Sperbi. Nós viemos para Porto Alegre em 1957, voltamos para Porto Alegre. Meu pai, gaúcho, foi estudar em Curitiba, casou, teve filhos lá, e em 1957 nós voltamos para cá. Eu estudei no ginásio científico, no Colégio de Aplicação da URGS, fiz engenharia civil de 70 a 74, né? E fiz um mestrado em transporte no ano 2000. 4 anos de engenharia, tio? Pô, 5 anos, gênio, 5 anos, 70 e 74 são 5 anos. E nunca rodaste em cálculo estrutural, essas coisas? Não, nunca. Eu fui um aluno exemplar, Tá. E aí fiz esse mestrado em transportes no ano 2000. Nós estávamos começando a implantação da Concepa. Então, fiz um mestrado em transportes com o Senna, inclusive, Luiz Afonso, sim. Grande amigo meu, colorado também. Nossa Senhora. E a tese era prioridades de investimentos em programas de concessões rodoviárias, exatamente por conta do que nós estávamos fazendo de novidade tecnológica em pavimentação na Freeway. Não posso me furtar de dar o nome da minha mulher e dizer que eu tenho 4 filhos. A mulher é Letéia Sperbi. Tá bem? Eu acho que é isso. Muito bem. E tu poderia nos contar, mais ou menos, assim, qual o investimento da construção pesada, qual o volume de investimento no Rio Grande do Sul, no Brasil, mensurar esse valor, mais ou menos? Posso sim. Eu só gostaria, se vocês me permitissem, de dar rapidamente a descrição do meu currículo profissional, tá? Eu trabalhei durante a faculdade toda na Proenge, uma firma de projeto e consultoria, né, aqui em Porto Alegre, de 70 a 74 como estagiário e depois como engenheiro até 77. Depois disso eu entrei na CR Almeida, uma empresa de Curitiba, construtora de obras que naquela época eram as maiores do Brasil, né? A minha origem, na verdade, tem muito a ver com construção de estradas, porque meu pai trabalhou toda a vida nisso, foi diretor de uma empresa grande aqui em Porto Alegre, e eu, desde pequeno, estou metido em obra. Então,
Eu trabalhei na Serra Almeida até 89, né? E de 89 até 2023, como sócio-diretor da SBS, participando como membro dos conselhos de administração dessas 3 concessionárias. Das 4, aliás, porque nós temos uma pequena central hidrelétrica também, lá no São Miguel do Oeste. E Quais são as concessionárias? as concessionárias foi a Concepa, Certo. que nós vendemos a nossa participação. Sim. Depois a Ecosul, que nós vendemos a participação, mas nós prestamos serviço. Todas as obras da Ecosul, quem faz, somos nós há 20 anos. Ecosul é o polo de Pelotas. Ecosul é o polo de Pelotas. Certo. Tá? É Guaíba, Camaquã, Rio Grande, Santana da Boa Vista. Tá? Participamos também da Eco 101, que é uma concessionária do Espírito Santo, os 500 quilômetros da BR-101 no Espírito Santo, que também vendemos para Eco Rodovias. Tá? E eu quero colocar aqui também que no meu currículo profissional, até por ingerência desse rapaz que está na minha frente, em 2004 eu recebi o título de engenheiro do ano privado, o que me deu muito orgulho, ele sabe bem disso. Então, é por aí, tá? E só continuando, empresarialmente, eu montei com 2 sócios a SBS em 82, tá? 40 anos já. 40 anos. 41 anos está fazendo, tá? E trabalhando com clientes públicos e depois com concessões de concessões de rodovias. E também tem essa concessionária PCH Salto das Flores, lá em São Miguel do Oeste, que nós fizemos um contrato com o Coinfra e temos mais, eu acho que 20 anos de concessão. Bom negócio esse, foi. Apesar de complicado no começo, tá? Desculpa, antes de falar nisso, deixa eu só... Fica à vontade. Deixa eu só... O programa é teu. Hein? Não, deixa eu só continuar... Minha casa, sua casa. É só continuando aqui inclusive, pelo que eu passei por... Depois a minha participação sindical, tá? Nós somos sócios, a SBS é sócia da Associação Rio Grandense de Empresas de Obras Públicas e do CICEPOT, desde que existe, tá? E nós somos também sócios da Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, a ANEOR, tá? Eu desde o começo, eu fui diretor de todas essas 3 entidades, e de 2011 a 2015 eu fui presidente do CICEPOT, né? E nós promovemos, esse é um dos maiores orgulhos, o primeiro encontro nacional de construção pesada aqui em Porto Alegre, tá? Que com a participação de as empresas do Brasil, foi muito importante, se falou muita coisa, né? Foi muito bom. Tá? Investimentos. Top of the tops aí o currículo. Investimentos na construção pesada. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem cerca de 250 mil quilômetros pavimentados. Tá? 15% do total da malha. Os países europeus, eles têm mais ou menos 600 mil quilômetros, França, Inglaterra, Alemanha, e 100% das estradas pavimentadas. É uma discrepância muito grande. O que fará a gente mudar? O nosso custo logístico hoje do Brasil e do Rio Grande do Sul também é cerca de 20% do PIB nacional. É muito, muito caro esse custo, contra 5% dos outros países europeus, né? Nós precisamos para manter o que existe de estradas e aqui no Rio Grande do Sul
e para ampliar a malha, tornando esse custo logístico parecido com 5%, cerca de 3 bilhões por ano, a nível federal e estadual. Só para vocês terem uma ideia, 2022, o ano passado, foi investido 1,6 bi. O Dyer investiu 1 bilhão, que fazia muito tempo que ele não investia, era cerca de 250 a 300 milhões. O ano passado, com a venda da CE e tal, ele investiu 1 bilhão. E o DENIT investiu 600 milhões, 1,6 bi, que é a metade, mais ou menos, da nossa necessidade aqui no Rio Grande do Sul. Em 2023, se estima, com a venda da Corsan, agora se confirmar, parece que o horizonte está se abrindo, o governo estadual repita 1 bilhão. Tá? E, a nível federal, a promessa que existe, até pelo orçamento, que foi 3 vezes, quase 4 vezes maior que o orçamento anterior para o DENIT, tá? Deva ser também quase parecido com 2 bilhões esse ano. O ano passado foi 600. Com isso, a gente alcança, no primeiro ano, uma expectativa daqueles próximos 10 anos. Vamos ver se a gente consegue. Nós já tivemos... Em um ano vai fazer o que tu esperaria fazer em 10, é isso? Não. Não? Precisa 3 bi por ano para manter durante 10 anos. 10 anos, tá. Talvez esse ano se chegue perto disso. Uhum. Tá? Com a perspectiva que existe hoje de Dyer e de DENIT. Quais são os entraves para esse processo efetivamente acontecer? Tá? Nós temos nacionalmente um problema nacionalmente e regionalmente também, problema sério de preços. Quem regula isso é o tal de CICRO, que é um sistema de controle lá do nível federal do DENIT, que agora também o Dyer está adotando. E nós estamos agora trabalhando com a ANEOR no sentido de efetivamente rever e fazer uma tabela de preços execuíveis. O Ponte deve ter reclamado bastante disso. E os critérios de contratação também, a gente espera que os novos editais tenham um padrão. A gente está trabalhando na ANEOR também junto ao DENIT para que isso aconteça, tá? Que a gente acabe com pregão para obras rodoviárias, não tem mais sentido. Tem participado nos últimos pregões aí, padaria, lá do norte, e ganha com 30% de desconto. Está terrível. Então a gente quer estabelecer, inclusive fazer um cadastro para as empresas poderem gabaritar as empresas para participar desses leilões. Tá? Um detalhe que o Ponte deve ter chamado a atenção foi porque ele foi um dos criadores da Lei 8666 de licitações, foi o descumprimento dessa lei quando da contratação das obras de 2014, aquele assodamento de fazer as obras, e da Petrobras. Não é por acaso que tudo isso levou à Lava Jato e à condenação de todo mundo e um arrefecimento total na engenharia de construção pesada no Brasil. Tá? De lá para cá, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, na época que eu estava lá no sindicato, 112 empresas. A nível nacional tinha também mais ou menos isso. Hoje esse número reduziu para 40, 45 em cada local. E muitas delas estão com problema de recuperação judicial por conta daquele agravamento de pagamento na época lá da 2014, da Dilma e tal. Tá? E a gente também gostaria que fosse, para que a coisa acontecesse normalmente, que não houvesse insegurança jurídica nos contratos. Existe, há pouco tempo, um desequilíbrio total no preço dos asfaltos e isso não está sendo reequilibrado. Gostaríamos que isso fosse cumprido para que a gente consiga estabelecer esse programa realmente de recuperação. Tu entrou já na pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Quantas empresas atuam no Rio Grande do Sul e no Brasil? E quais as principais dificuldades e desafios dessas empresas?
Você já entrou um pouquinho nisso, mas eu vou repetir. Eu acho que é exatamente isso que eu falei, viu? A quantidade de empresas, hoje aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que no total, são 70 empresas que trabalham com construção ou com projeto. Certo. Né? No Brasil, esse número deve multiplicar aí por, sei lá, por 10. Tá? E as dificuldades são essas que eu coloquei, quer dizer, preço, respeito aos contratos, reequilíbrio quando houver necessidade, respeito aos contratos. Tá? E que se faça editais que garantam o tamanho das empresas. Tá? Para evitar que entre qualquer um numa obra de... Tem obra que nós estamos falando aí, obra de 300 milhões, que entra a empresa completamente incapacitada de cumprir. Então, nós gostaríamos que isso fosse respeitado a partir de agora, tá? Para que houvesse condições de trabalhar com mais condição. Isso seria respeitado através de qualificação técnica, eu acho. Qualificação técnica, exatamente. Cada empresa... Cadastramento financeiro e técnico para participar daquela licitação específica. Isso sempre aconteceu, de empresas não qualificadas tecnicamente participarem? Não, isso está acontecendo há pouco tempo. Pouco tempo, com o advento de pregão e de outros processos licitatórios, e um pouco até foi criada uma nova lei de licitações, depois da 866, né? Que de alguma maneira colaborou também para que isso acontecesse. Então, tu é contra essa nova... Tu não está gostando muito dessa lei nova de licitações? Essa lei tem alguns aspectos positivos, mas muitos deles negativos. Tá? 866 era melhor. Nós trabalhamos tanto na Sociedade de Engenharia, quanto nos sindicatos aqui do Sul, e lá na NEOR também, para a manutenção da 8666 com alguns consertos pontuais. Porque a reclamação da 866, na verdade, não era do nosso setor, era das prefeituras. Entendeu? Por uma série de motivos burocráticos, vamos dizer assim. Mas a gente trabalhou no sentido de melhorá-la, mas não foi aceito, foi feita uma nova lei que tem alguns aspectos negativos. Sim. E tu poderia nos quantificar mais ou menos quantos empregos a construção pesada ela é responsável por gerar no Brasil, no Rio Grande do Sul? Eu posso dizer aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nós já tivemos praticamente nessa época aí, do 2014, que foi o boom do DAER e do DENIT aqui no estado, o último ano da IEDA e o DENIT também investiu, assim, foi um número parecido com 2 bilhões também. E nós tivemos, naquela ocasião, aqui no estado, 25 mil empregos. Tá? Diretos, fora os indiretos. Hoje, esse número de diretos deve estar parecido com 5 ou 6 mil. Diretos? Nós temos que retomar isso. Caiu um monte. Diretos são aqueles das empresas. Das empresas, mas tem toda uma cadeia produtiva em volta, né? Fornecedor de equipamento, enfim, todo isso aí, entorno. Indireto, tu não saberia mensurar. O indireto, talvez multiplique por 2 aí, esse número, tá? Bastante. Bom, também fazem parte deste espectro produtivo as concessões privadas de rodovias e hidrelétricas, que somam montantes gigantescos de investimentos, né? E que vantagens e desafios este modelo de negócio traz para a sociedade e para a administração pública? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado existia no Brasil 26 mil quilômetros concedidos para iniciativa privada. Nesses 26 mil quilômetros foram investidos 5,2 bilhões de reais. O restante da malha, dos 26 para 250, né, cacetada, foi investido menos do que isso. Então é importante, e o nível de qualidade das concessões, a resposta de pesquisa e tal do usuário é ótimo, 60%. Então, realmente, o Estado brasileiro necessita realmente do apoio da iniciativa privada nesse projeto, para melhorar a qualidade da malha. Embora seja
o Brasil seja, talvez não, o Brasil que mais tenha percentual de obra concedida em relação à extensão. Mas eu lembro até na história do Engenheiro do Ano, a apresentação que eu fiz lá na Sociedade de Engenharia, mostrando a quantidade de novas tecnologias criadas aqui na Concepa. Né? Reciclagem de pavimento, fresagem de asfalto, asfalto-borracha, enfim, eu elenquei uma série de novas tecnologias que a necessidade do gestor privado requer. Então, a concessão privada é importante, não é definitiva, precisa realmente a participação do poder público para a complementação da manutenção do resto da malha toda. Mas a concessão... E agora eles querem lançar esse ano mais 30 mil quilômetros, segundo o ministro aí está falando. No Brasil? No Brasil de concessão. Né? Então dobra daí. Praticamente dobra. Praticamente dobra. Em todo o Brasil, alguns estados específicos? Não, todo o Brasil. Ele está espalhado. O Paraná agora está lançando, por exemplo, nós estamos até participando. Vamos participar, vamos ver se o nosso chinês nos ajuda. Né? Ele esteve lá ontem, o Everton, falando conosco. Tem 1.400 quilômetros para serem licitados. No Paraná, agora 2 lotes de 600 quilômetros e depois o resto no ano que vem. Um investimento aí de 19 bilhões. Tá? E o resto é espalhado. Aqui no Rio Grande do Sul tem alguma coisa, mas não saiu do papel ainda. Tem aquela história da 118, aquela briga sobre a pedágio da 118, mas também deve acontecer aquela nova concessão Guaíba, Camaquã, 290 e depois até lá em cima na 392, Santa Maria, deve sair num pacote só agora também. Quando a Concepa, vamos dizer, surgiu, né, com a nossa freeway aí, para nós usuários, né, essa questão da concessão privada era uma coisa muito, vamos dizer assim, muito desconhecida, né? Era completamente desconhecido naquela época. Então, começou em 92, 93. Então, a Concepa a Freeway foi praticamente um início desse processo. Né? Foi, no Brasil inteiro. E, de certa maneira, foi um modelo de concessão que, em vários aspectos, né, que conquistou o usuário. Né? No início, todo mundo reclamou, né? Todo mundo... Mas daí depois... Eu fui no programa de um cara da Gaúcha ali, como é que era o nome dele? Lá no... Um que falava, tinha um programa de noite aí, não me lembro o nome dele. Sim. E ele falou, vocês estão maquiando a rodovia e cobrando. Ele me falou naquela vez, quase briguei com ele no Beira-Rio, lá no Gigantinho, na festa do Gigantinho. Porque a ideia era essa, de maquiagem e cobrança. Sim. E todos viram a solução que foi dada para a Freeway. Tá excelente, tem aqueles recuos, né, que eu me lembro que antigamente agora a CCR pegou também, tem essa nova concessão aí, está trabalhando muito, nós estamos trabalhando com eles também. Não, e é ambulância, e é socorro, e é... Aquelas câmerazinhas, os postezinhos ali que tem, sabe que a Ecosul Ecosul propôs o DENIT para o governo, há 3 anos atrás, executar em 2 anos toda a complementação da BR-116, a ponte do Rio São Gonçalo, nós estamos falando da 116, e a recuperação e a duplicação da 290 também. Sim. Tá? Tudo isso num pacote, assumindo até Guaíba. Hoje é até Camaquã, assumindo mais aquele pedaço da concessão até Guaíba. E reduzindo a tarifa 40%. 40%. O governo não aceitou. Eu até falei com o ministro aqui que estava aqui em Guaíba um dia, esse que é governador de São Paulo agora, o Tarcísio. Por que vocês não... Porque juridicamente não tinha condição de acertar. Mas vê como é que o cara do restaurante da beira do caminho, ali, a Casa das Cucas, aí, que a gente para sempre ali, ou sempre para Pelotas. O cara falou, o que tem de acidente aqui, naquele trecho, não tem concessão. E Camaquã, Guaíba não tem concessão.
Camaquã é bem difícil, né? De acidente, Camaquã é um trecho E o cara falou, pô, o que faz de falta uma concessão aqui exatamente por causa do atendimento ao usuário. Né? Ambulância, guincho. E é isso. Eu acho que a concessão é importante, faz parte da necessidade do país em termos de infraestrutura. Vamos ver. E qualifica o serviço, né? Porque, na verdade, a gente... o Estado não tem perna vamos dizer, para prestar o serviço que deveria ser prestado, né? Não tem. E quando faz essa concessão, o que acontece? O serviço fica modelo, né? Como é o caso do pioneirismo da Freeway, que fez com que nós, usuários da rodovia... Isso que é o mais importante de tudo é o usuário. A gente que vivia, vamos dizer, indo para o litoral, aquele ir na sexta e voltar no domingo, a Freeway passou a ser um instrumento maravilhoso para qualquer um. Claro que havia os engarrafamentos, mas também quando concentra todo aquele mundo de povo, aí não tem estrada que resolva. Né? Não tem solução. Pois é. E como é que tu te sente assim, sendo um pioneiro nessa área? Como é que a SBS... Deixa eu só citar aqui rapidinho, tá? Claro. Ver se ajuda vocês. Os projetos que em andamento hoje no Rio Grande do Sul, tá? O DENIT, BR-116, Guaíba-Pelotas, que era para terminar em 2004. Meu Deus. 2014. Foi lançado o edital em 2012. Nós estamos 10 anos depois, não está pronto ainda. A 290 Eldorado Pantano Grande, que veio o recurso para esse ano. Tá? Contorno de Pelotas, que está pronto. Contorno de Santa Maria, que está quase pronto. A BR-116 Norte, quem vai para Novo Hamburgo, São Leopoldo, está sendo reformada também. Tá? O DAER está fazendo 70 acessos municipais, que é o residual daqueles do tempo do Brito. Está terminando. Agora, ele quer terminar. Do Brito. Ele quer terminar agora. Absurdo. Nos 4 anos, o governo quer terminar esses 70 acessos. E mais várias ligações regionais aí, tá? Uma coisa importante a nível nacional, que deve ser lançado agora no próximo mês, eu acho, junho ou julho, é o novo PAC. Lembra do PAC antigo? Sim. Tá? Eles querem fazer um novo PAC e dentro desse novo PAC eles querem adotar PPPs com a iniciativa privada, em termos de recuperação de pavimento, manutenção e conserva de rodovias. Tá? Dinheiro que eles querem tirar da CID, que é aquela... Posto de combustível. Que foi cancelada esse uso. Sim. Eles querem renovar isso aí e fazer uma parceria com a iniciativa privada para manutenção desses de rodovia. Tá? O que a SBS participa no Rio Grande do Sul? Nós estamos no Contorno de Pelotas, no lote 8 da 116, nós temos a duplicação da Pelotas Rio Grande também, né? Manutenção da 471, Quinta Chuí, 5 acessos municipais, 2 ligações regionais. E no Brasil, a SBS está participando do contorno norte, de execução do contorno norte de Cuiabá. Uma obra grande, uma obra importante para o pessoal de lá, tá? E no privado, nós trabalhamos com a CCR, a Ecosul há muitos anos, a CCR começando esse ano. E estamos trabalhando também com os fertilizantes lá em Rio Grande. E além desses pontos aí que tu falaste aqui no Rio Grande do Sul, pelo teu conhecimento, né, tua trajetória de vida aí sempre nesse setor, quais os pontos críticos que tu pensaria em fazer alguma obra, assim? Tu acha que ainda existe um ponto crítico? Não, existem vários projetos em andamento, né? Sim. Vamos ver se eles realmente se confirmam, mas tem o prolongamento da 448. Tá? Que fica onde? 448, hoje ela liga... É a Avenida do Parque. Avenida do Parque, É que chega no Grêmio. Chega no Grêmio, aquela ali hoje ela chega lá na 116, né? Eles querem prolongar em direção lá a Charlau, lá, por dentro. Isso é um acesso importante, muito interessante. Tem a ligação também Santa Maria, lá em cima, Cruz Alta, que eles querem fazer, tá? Projetos importantes. Que eu me lembro, assim, agora são esses dois, assim, federal, tá? Em nível de Brasil, assim, vamos supor que tu fosse presidente do Brasil.
Aí tu pensa, uma estrada importante para escoar a produção, para facilitar. Tu lembra de alguma agora, assim, uma prioridade que tu faria? Não, por exemplo, nesse programa de concessão do Paraná, tem toda a ligação dos outros estados com Paranaguá, Porto de Paranaguá. Tá? Isso está entrando em toda a BS-377 e tal, está entrando nesse pacote. Tem a ligação com o Porto de Santos também. E na verdade, lá no Centro-Oeste, que é a grande produção de grãos do Brasil, né, eles próprios estão resolvendo. O Mato Grosso já está fazendo um programa grande de concessão também, para escoamento da safra, e eles estão agindo. Tem uma concessão no Mato Grosso, que nós estamos lá agora, por exemplo, que foi passada da iniciativa privada para o governo assumiu, exatamente para aumentar a capacidade das rodovias para escoamento da safra. Me diz uma coisa, Nelson, esse modelo rodoviário, né? Eu acho que desde os governos militares para cá que deslanchou essa questão das estradas, né? E preterindo a questão das ferrovias, né? E eu te pergunto, será que isso foi certo? Por que não continuamos nas ferrovias? Qual é mais caro? Qual é a... Eu diria o seguinte, primeiro, a implantação é bem mais cara, né? Da ferrovia. Da ferrovia, tá? Uhum. Nós temos um problema de rampa, quer dizer, tu consegue subir com uma estrada com 8, 10% de inclinação. Sim. 7 é o máximo da norma, mas tem Serra do Rio do Rastro tem 10% de rampa. Né? E a ferrovia exige uma rampa no máximo 1%. Sim. Então isso encarece muito. Né? Eu tenho a impressão que, e isso não é um problema só nosso, viu Sérgio? É um problema mundial. Sim. Esse problema do custo do transporte ferroviário. Talvez em locais mais planos. Exatamente. Inclusive existe esse projeto. Eu trabalhei, inclusive, na ferrovia. Serra Almeida trabalhava lá na ferrovia lá em cima. E no próprio Mato Grosso eles estão tentando fazer também alguma coisa que é mais plano, que é mais em nível, né? Mas eu tenho a impressão que eles estão que esse novo ministro é muito bom, viu, cara? Esse rapaz que está lá, o Renan. Sim. E está incluindo na visão dele essa ampliação de concessão com ferrovia. Tá? Em termos de concessão também, como já existe a LL aqui. E não é só ferrovia, a hidrovia também é importante, né? Mas hoje 80% do transporte de carga é rodoviário. É um modelo implantado lá nos anos 70. Nós conversando aqui com o engenheiro Paulo Garcia, que é de outro ramo da engenharia imobiliária, ele nos dizia da dificuldade das empresas da indústria imobiliária na questão dos juros, né? Porque os juros parece que estão 13,5 ao mês, uma coisa assim, ao ano, né? Ao mês. E praticamente está inviabilizando a indústria imobiliária. Né? Construção civil. Porque passou de 12 e já fica inviável para eles. Né? Aí, como é que isso reflete na construção pesada? Né? Porque, na verdade, os montantes são gigantescos, né? E muitas vezes, com certeza, a empresa tem que aportar, né, isso, porque tu vai botar equipamento, botar pessoal, né, fazer todo o planejamento de obra e não recebeu nada ainda. Né? Então, eu acho que, de certa maneira, as empresas também trabalham com bancos. Né? E essa questão dos juros implica sobre o trabalho de vocês? A SBS correu dos bancos. Correu dos bancos? Correu. Não tem mais nada no banco. Pagamos tudo que nós devíamos, graças a Deus. Mas realmente é um problema. Nós estamos agora com esse projeto de participação numa concessão privada lá no Paraná. Sim. Tá? Estamos tentando arrumar financiador em São Paulo, mas taxa interna de retorno menos que 15%, os caras não aceitam. Os bancos não aceitam emprestar dinheiro. Sim. E não é muito negócio que dá essa taxa interna de retorno. Claro. A taxa interna de retorno dessas obras do Paraná ela prevista 9% pelo estudo que nós fizemos. Certo. Então,
realmente, é um problema. Quem tem que trabalhar com... E não é por acaso, né? O nível de recuperação judicial que essas empresas aqui do Estado, depois da... Talvez seja isso que, de tantas empresas, 3 ou 4 estão limpas, vamos dizer assim. Exatamente. O resto está tudo pendurado. É porque nós tivemos, a SBS teve o privilégio, digamos assim, numa época crítica de dinheiro público, Sim. de trabalhar com o privado, né? Com a Sim. Ecosul e com a Concepa, Sim. que as outras empresas não tiveram. Então, elas passaram dificuldade também por conta disso, só com obra pública. Sim. Né? Mas realmente é um problema. O juro alto é um problema para todo mundo, né? Claro. Dificulta todo o processo e, no fim, estoura no pagador de imposto. No né? usuário. No fim, quem paga o conta É a classe média. da classe média. É a classe média. Deixa eu só fazer só um Fica à registro vontade. aqui. Por favor. Eu tenho isso aqui eu escrevi em 2013, no Jornal do Comércio, tá? Sim. Condição das estradas do Rio Grande do Sul e o projeto de andamento, tá? Então, naquele momento, nós tínhamos 10 mil quilômetros de estrada pavimentada, 3 mil sob concessão, entraves de execução dos serviços contratados, tá? Eu gostaria de só referir isso aqui, eu acho que é importante, tá? O setor tem encontrado muita dificuldade com a interferência dos diversos órgãos de controle, tá? Tanto do legislativo, com os tribunais de conta, quanto do judiciário, tá? Que, por vezes, antes da solução das questões técnicas em discussão, antecipa suspeitas e, pior do que isso, paralisam sem responsabilização a execução dos contratos. A velocidade da execução das obras é dependente também dos órgãos do meio ambiente, seus diversos níveis, tá? Que parece que aqui no estado melhorou bastante, tá? E escrevi também naquela época o custo de não fazer, tá? Eu falava, então, que a ampliação sistemática da atuação dos organismos de controle, tanto do legislativo, tem agravado a conclusão de diversos projetos. Então, naquela ocasião, estava para sair a concessão do Polão, o acesso norte a Porto Alegre, que liga por dentro até... São Leopoldo, aquele? Liga por dentro, saindo lá na frente, tá? Sim. Ia ajudar muito esse. Ia ajudar muito, tá? Nossa. Então... E não saiu isso. É? Esse não saiu. 2013. Assim como não saiu o Cais Mauá, Sim. assim como não saiu o Cais Mauá, assim como nós estamos com as obras de 2014 inacabadas, assim como as obras da BR-116 Sul, que eram para estar prontas em 2014, nós estamos em 2023, ainda falta 30% para fazer. Só para vocês terem uma ideia, a diferença de custo de uma estrada simples, estou falando de transporte pesado, para a estrada duplicada, é R$1 milhão por dia. Por dia. Por dia. Então, nós estamos falando aí de 700 milhões em 2 anos, que é praticamente o preço da duplicação da 116 naquele momento. Então, nós precisamos fazer as coisas. Sim, tinha que terminar, né? Precisamos fazer as coisas. Tem que ter prazo, tem que ser cumprido. E tem uma outra pergunta que ficou pendente, que o Sérgio me fez aquele dia, sobre desafios do engenheiro civil Isso. e rodoviário. Ia fazer agora, depois que tu encerrasse. Mas tudo bem, vamos lá. Então, e até estava falando com o Vânio esse assunto hoje. O Vânio é o nosso diretor lá. O grande desafio, na verdade, nós estamos falando de emprego, estamos falando de salário, estamos falando de condição de trabalho, é perenidade nos investimentos. Tá? Eu lembro que em 2012, antes do baque da Dilma lá, que estava começando todas as obras na região sul, nós tivemos que trazer engenheiro para trabalhar veio de Natal, cara, que não tinha engenheiro no mercado.
Nossa, Então, a dificuldade do engenheiro civil que se forma hoje, ainda mais para o setor rodoviário, precisa ter investimento perene. E nós precisamos de muito. sim. Nós estamos completamente atrasados em relação ao resto do mundo, em relação ao investimento. E esses investimentos são governamentais? São públicos ou são privados, mas investimento. Aqueles 3 bi que eu falei para o Rio Grande do Sul. Sei. Com 3 bi aqui por ano, nos próximos 10 anos, vai faltar engenheiro para trabalhar. E como é que se faz isso? 3 bi certo por ano, como é que se faz isso? Isso é vontade política só? É? Será? A vontade política é arrumar a CID de novo, reservar orçamento para a infraestrutura. O Leite está fazendo isso. Sim, tem que ter um orçamento destinado para aquilo. E que vá para aquilo. O dinheiro da Corsan é uma promessa do governador para nós. 1 bilhão por ano nos próximos 4 anos. São os 4 bilhões. Esse 1 bilhão que nós estamos falando aqui, no DAER. Sim. Mais 2 bilhões do DENIT, porque já tem 23 bilhões no orçamento desse ano para o DENIT. Eles querem fazer isso todos os anos. Sim. Eu transformo os 3 bi nos próximos 4 anos, pelo menos. Então já vai mudar a cara da... Então, existe uma boa perspectiva em andamento. Eu acho que existe. É. Eu acho que existe. Estou otimista, otimista. Então o governador Isso está tendo esse olhar de empreendedorismo aqui para o Rio Grande do Sul. Isso. Que bom. E ele tem isso. Ele tem isso. né? Esse guri é muito bom. É. Tá, doutor? Não, então ótimo. a gente fica Cheio de satisfeito, esperança. cheio de esperança. Cheio de vendo esperança, que- né? Realmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse momento, talvez eu nunca tinha tido, assim, uma quase certeza de que as coisas nos próximos 4 anos vão ser muito boas para o nosso setor, sabe? Muito boas para o nosso setor. Nós precisamos acertar essas coisas, essa relação com os tribunais de contas, tentar acertar preços, fazer preços razoáveis, tentar fazer um processo de contratação por licitação correta, com qualificação das empresas. Acho que vai dar tudo certo, acho. Né? Que bom. Estou otimista, realmente. É. Que Então, maravilha. eu acho que essas nossas, vamos dizer assim, 65 empresas em RJ poderão se recuperar? Não são 65. Não são? Não. Não, é menos que isso. É menos que isso? Mas tenho certeza que com esse empurrão aí, recupera todo mundo. E tem emprego para tudo que é engenheiro rodoviário que sai da escola hoje. Muito bom. Que bom. Tá, doutores? Isso. Ótimo aí, ó. Porque, de certa forma, teve uma época aí que a engenharia passou até de, vamos dizer assim, ter pouca procura nos vestibulares. Muito né? pouco. Porque as perspectivas eram Mínimas. nefastas. Né? Eu me formei em 74, mas naquela década, foi a década do boom Sim, rodoviário brasileiro. Tinha lugar para todo mundo. claro. A gente trabalhava, eu trabalhei na época da faculdade toda. Sim. Por gosto e porque tinha lugar, a gente recebia E estudando. voltou isso, né? Porque atualmente as profissões promissoras para o futuro sempre serão as engenharias, porque a gente precisa de construtores para o mundo e o pessoal da área digital, né? Exatamente. Então tinha que pensar numa educação de parabéns de novo base pra para vocês. formar isso aí. Mais para ti do que para ele. É. A mulher merece mais. Não, parabéns, vocês estão fazendo um negócio legal. Tá? Que bom. Muito Obrigada. Tá, as portas estarão abertas sempre aqui para o meu amigo Nelson. Tá? Muito bom. Muito obrigada pela tua participação aí. Eu que agradeço, viu? Gostamos demais. Aqui a gente está sempre aprendendo, né? Sempre, Acho ótimo. constantemente. Bom, Tá bem, então, doutores? vou passar um recadinho para nossa audiência. Você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, a gente já tem uma promoção em curso. O Dom Cássio Selamin nos presenteou com este kit de facas assador, 7,5, 9 e 11 polegadas. E você pode ganhar se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Olha, E esse também precisa se inscrever ou no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Porque no Instagram, quando chegar o momento oportuno, nós vamos colocar todas as regras para a nossa promoção. O sorteio será dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha. Mas tem outra coisinha que você precisa saber que é muito importante. O vencedor tem de residir no território nacional.
Muito bem, doutora Martina. Queria agradecer, Nelson, a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. O programa agradece, bota à disposição, as portas abertas aí, toda hora que tu precisar. Vamos estar à tua disposição aí para algum comunicado que tu queira. E deixo aí o microfone para tuas considerações finais aí. Não, acho que nós conseguimos conversar, assim, mais ou menos sobre a verdade rodoviária do Brasil, né? Sim. E as dificuldades que o nosso setor tem em relação a isso, que as empresas têm, né? E tomara que esse programa possa, de alguma maneira, ajudar nesse processo aí. Parabéns para vocês de novo, tá? Chega de dar parabéns, já dei demais. E o que tu diria para aquele engenheiro que está saindo da faculdade lá? É exatamente o que eu falei, a perspectiva é boa, guri, te vira. E trabalha durante a faculdade, vale a pena isso. A experiência vale tudo, né? Vale. Para mim valeu muito. Que bom. Tá? Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, venha com a gente, se inscreva no canal e em uma de nossas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. E dia 18 de setembro, concorra a um kit de facas assador Dom Cássio Selaimen. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil.